Olá, que Deus abençoe você e vamos dar continuidade à leitura do capítulo 8 de Apocalipse. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E o que nós vamos ver a partir de agora? O toque das trombetas. E o que são os toques das trombetas e esse período de grande ira de Deus? Bom, é simples você compreender. É a vinda do reino de Deus, a construção do reino de Deus. E exige esse sacrifício da parte de Deus, não porque ele não ama a humanidade, mas porque a humanidade o rejeitou. Aqueles que o amavam e se declararam, então, o seu povo, ele arrebatou, retirou da terra. Aqueles que se converteram, então foram se entregando à besta, o falso profeta, o anticristo, as matou com a própria vida deles. Eles entregaram à morte, crendo em Jesus, portanto estavam debaixo do altar. Mas agora nós vemos uma sequência de ataques, da ira de Deus sobre a terra, e da mesma forma nós vemos hoje, aqueles que se submetem à vontade de Deus. Ela também vai ter que deixar, ela vai ter que deixar ir a mágoa, por exemplo, vícios, prazeres do mundo, amigos que não querem seguir o mesmo caminho, que não têm os mesmos planos que o seu. Mas nessa nova fase da nossa vida é necessário a pessoa fazer esse sacrifício em prol de desfrutar da verdadeira paz, da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Você já tomou a sua decisão de sacrificar suas vontades por inteiro por Jesus? Então siga firme. Se você não fez, está no tempo. Ainda estamos na época, na era da graça. Bom, Apocalipse 8, a partir do versículo 7, eu vou ler até o versículo 13, vou ler até o final, mas nós vamos desenvolver o assunto aqui mais aprofundadamente. Bom, quero convidar você a orar comigo, como sempre, começamos orando, pedindo a Deus que Ele nos abençoe. E eu peço que você, não custa nada, dá o seu joia aí no vídeo e partilhe ele também, tá bom? Senhor Deus, misericórdia eu peço a Ti, para que o Senhor olhe, meu Deus, para a nossa intenção, para o nosso desejo que há dentro de nós e a nossa vontade em querer servir o Senhor. Por isso, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco e que essa palavra nos dê o temor para a salvação. Amém. Bem, agora passou o prazo, da graça de aproximadamente meia hora e os juízos iniciaram a abertura do 7º selo, e afasta do caminho os empecilhos para a fundação do reino de Deus sobre a terra. Então, vamos ver aqui no 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai e ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Não bastava essa destruição toda que nós estamos vendo aqui, nessas primeiras trombetas, o anjo vem e diz: ai, ai, ai. Dá para imaginar a situação em que vai se tornar a terra. Bom,
Eu fiz uma leitura geral até o final do capítulo, mas agora nós vamos desenvolver. Eu vou voltar a ler o versículo 7, o comentário que o bispo faz, e aí eu vou fazer os meus também, né? Nas minhas pesquisas e apontamentos. Vamos lá. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Comentário diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e as consequências deste juízo foram terríveis. Isto é, com a terça parte das árvores e de toda a vegetação queimada, a produção agrícola será muito prejudicada. Com isso, a fome que já era intensa será triplicada. Esse juízo faz um paralelo com a sexta praga do Egito. A diferença é que aqui a chuva de granizo e de fogo será misturada com sangue. E aí vale a pena a gente olhar Êxodo 9, 22 a 25. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Um terror realmente sem precedentes, né? Porque hoje o ser humano, por exemplo, a maioria dos países, né, grandes países, grandes potências, elas lutam com todas as forças, investem milhões e milhões na Amazônia, no Brasil, para a conservação da Amazônia, porque é dito que ali é o pulmão do mundo, quando não é uma grande realidade, né? Ela pode contribuir, mas não é ela que vai salvar o mundo. E aqui nós estamos vendo claramente em Apocalipse que todos os esforços que hoje se faz para salvar a natureza, para conservar o que há no mundo, não vai ser possível. Porque diante dessas catástrofes, e até hoje, né, diante das catástrofes naturais que acontecem, é impossível controlar o destruimento da natureza, né? Quando nós vemos, por exemplo, as alterações climáticas que estamos vivendo nos nossos dias, né? Dificilmente consegue-se controlar os fogos, dificilmente se consegue controlar a fúria da natureza invadindo as casas, ruas, cidades, assolando lugares, né? Então, nós temos visto isso já nos nossos dias e aqui com algo a mais, né? Aqui em Apocalipse são tocadas as trombetas de juízo e realizado o juízo sobre um mundo maduro para isso, a fim de que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, possa chegar. E eu achei isso interessante, né? Quer dizer, quanto mais o mundo se torna autodestrutivo, né? O ser humano se torna frio, a apostasia vem tomando conta da igreja. Então, quanto mais isso acontece, resultado, né? O mundo vem se tornando maduro para que a volta do Senhor Jesus se dê cada vez mais rápido. Chama a atenção que essas três ondas de 7 juízos, as catástrofes aumentaram de intensidade. Na abertura dos selos, que somente o Cordeiro é digno de abrir, 1/4 da terra é atingido. Está lá no capítulo 6, versículo 8. O angustiante é que tais acontecimentos lançam sua sombra diante de si, pois em nossos dias vemos exatamente o mesmo desenvolvimento descendente, tanto no mundo como na igreja de Jesus. Obstinação, endurecimento aumentam, fica-se imune contra a mensagem do Evangelho. E é tão real e tão fatídico isso nos nossos dias, as pessoas, elas entram na igreja supostamente para ouvir a palavra de Deus, né? Mas elas entram vazias da presença de Deus e da palavra de Deus e elas voltam a sair
da igreja também da mesma forma, vazias, sem ouvir absolutamente nada. E se ela não ouvir, né, se a palavra de Deus não estiver no seu ouvido, então o Espírito Santo nunca vai conduzi-la ao seu coração. Lembrando que o coração é a fonte do engano. E se ela não entrar, não produzir frutos, nada vai acontecer. Então, quantas pessoas hoje frequentam a igreja, sentam-se nos bancos, esquentam o banco da igreja, mas somente isso, né? Elas, como nós já falamos aqui em outros vídeos, se tornaram crentes nominais. Também foi assim na história de Israel. No início ainda é dito que o povo chorou porque tinha pecado, mas já no tempo de Jeremias, ouvimos o Senhor lamentar reiteradamente através de seus profetas. Está lá em Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? E ainda há uma resposta, né? Em que havemos de tornar? Quer dizer, eles estavam tão frios com Deus, tão afastados de Deus, que eles não entendiam o porquê de Deus estar dizendo que eles estavam longe. É como se eles dissessem, não, se alguém aqui é errado, Deus, esse errado é o Senhor. É mais ou menos isso, né? A criatura se voltando contra o Criador. Por isso que nesse versículo 6 aqui, eu vou voltar a ler, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui mais uma vez nós vemos a misericórdia de Deus e o quanto Ele realmente nos ama, né? Agora Apocalipse 6, versículo 8 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bom, esse texto aqui também diz muita coisa. Esses preparam-se para o que precisam realizar. Aqui é utilizada a palavra grega etoimazo, que não significa somente preparar-se, mas também indica que decisões anteriormente tomadas devem ser realizadas. Todavia, ela também pode indicar o estabelecimento de determinações antes que elas entrem em vigor. Então, tudo que nós temos visto aqui está previamente determinado por Deus. Olha lá o versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. Então, vamos entender aqui. Quando ele diz a terça parte, então Deus dá o juízo exatamente sobre a medida, nem mais nem menos. Por que Deus manda aqui uma terça parte do juízo? Não será porque então o mundo rejeita completamente a terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, não é? Então, é para refletirmos, né? São coisas das quais nós temos que meditar. Por isso que ele fala a terça parte. Hoje, quantas pessoas no mundo estão da mesma forma rejeitando o Espírito Santo, sendo que ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E as pessoas não se importam em tê-lo. Eles querem a bênção, né? Eles se agarram, por exemplo, a versículos como aquele: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, né? Tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei. Então, meu Deus, está aqui escrito, eu quero que isso se cumpra, eu quero minha vida assim, eu quero minha vida assado. Mas quando fala, olha, vamos fazer um jejum, 21 dias, em que nós vamos nos dedicar apenas para receber o Espírito Santo. Quantas pessoas realmente se interessam? De 100, uma só talvez. Então, é aí que nós percebemos o quanto que a igreja vem se esfriando, né? O Espírito Santo, Consolador, tinha a tarefa de convencer o mundo do pecado. Confere, João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E essa mensagem fez o quê? Amargurou o mundo, né? Então, este rejeitou a glorificação do Cordeiro e vivemos hoje em um tempo em que se assemelha ao tempo de Noé. O Senhor teve que lamentar na época e precisa lamentar hoje. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Ele falou isso lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, quando ele então se arrependeu de criar o ser humano. Mas achou Noé,
Um homem íntegro, reto e temente a Deus. O que é tão terrível aqui nesse primeiro juízo das trombetas? Primeiro, os elementos de juízo combinados e seus resultados devastadores, granizo e fogo misturado com sangue, são jogados sobre a terra. E aí nós vimos isso acontecer também lá no Egito, né? E essa foi a 7ª praga que atingiu o Egito. No versículo 26 do mesmo capítulo está escrito: somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. O Egito foi julgado por causa de Israel, enquanto Israel mesmo era preservado do juízo. Hoje nós vemos essa diferença também, que está lá em Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus, ele providencia o sustento. Por isso que o Salmo 23, lá está, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes a pessoa usa isso muito voltado para a vida financeira. Funciona, mas ele é muito mais do que isso, né? Muito mais do que qualquer recurso nessa terra. Davi queria dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu bispo da minha alma, é o meu pastor, é o meu Senhor. Então, se eu tenho o Senhor na minha vida, nada mais me faz falta. O Senhor supre tudo. Então, essa é a realidade do Salmo 23, né? Lembremos que as pragas que atingiram os egípcios, inclusive a 7ª, eram pragas reais. Assim, tão reais e não simbólicos serão também os juízos anunciados no Apocalipse. E deixe-me sublinhar, mais uma vez, naquela época as pragas atingiram o Egito por causa de Israel. Não é esse o futuro juízo sobre todos os inimigos da cruz, por exemplo? Não bebeu a terra o sangue do Filho de Deus? Não foi por causa do pecado de todos nós que ele passou pelo fogo do juízo? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E esse é o cuidado que nós temos de querer conhecer ao Senhor Jesus, para evitarmos passarmos por isto aqui, por essa tristeza, né? Paulo também era um homem, por exemplo, religioso e até fanático, mas estava cego para a obra redentora de Jesus Cristo. Depois, no entanto, Deus pôde revelar seu Filho nele. Ele reconheceu a verdade e tornou-se um poderoso instrumento na mão de Deus. O primeiro juízo das trombetas atinge a terra, o segundo o mar. O terceiro atinge as fontes das águas e o quarto atinge as estrelas, o universo. E lembremos que tudo é julgado por causa daquele que está no céu e foi rejeitado na terra, por causa do povo que então estará na terra e será perseguido até o sangue pelas nações. Israel, por causa dos muitos mártires que deixarão sua vida por causa do nome de Jesus. O único Senhor que salva é tão rejeitado na terra. E eu me lembrei aqui do versículo que está em Hebreus 12, 4, diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E eu encerro com esse versículo: combatendo até o sangue, quer dizer, sacrifício, renúncia, né? Para renunciar à nossa própria vontade exige um extremo sacrifício. Você está disposto a isso? E olha, digo mais, não é penoso, pelo contrário, é prazeroso. Faça a sua parte, Deus está fazendo a dele. Enviou seu próprio Filho para morrer por nós, bastamos nós aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo encontro.